maltinha! Bem, ela esta semana fugiu ao horário normal de gravações e de tudo. Epá, normalmente no dia em que eu estou a gravar teria saído o vídeo. Não saiu. Eu estou a tentar não me passar muito por não ter gravado e por não ter publicado a tempo e horas, porque sei que depois me dá preguiça se eu não continuar com os horários. Mas não é sobre isso. Como é que vocês estão? Como é que foram estas semanas? Como é que vai a vida, de um modo geral? A minha vai um bocadinho caótica. E por isso é que eu hoje tinha aqui algumas ideias de coisas que queria gravar e que queria fazer com vocês, mas resolvi desacelerar um bocadinho. E vamos assim a um estilo de vídeo daqueles mesmo tal que gravada, para eu vos falar de uma das coisas, se calhar, mais importantes da minha vida neste momento. Desde o ano passado, principalmente. O vídeo de hoje é sobre poesia. Sim. E eu não vos vou falar daqueles poetas que todos nós damos na escola e que toda a gente acaba por vir traumatizada do português, porque os professores não os ensinavam a analisar poemas, ensinavam-os a copiar as análises dos outros e não a sustentar a opinião que tinham. Isto não tira a qualidade a Fernandes Pessoas e Cesários Verdes e Antero de Quental e tantos outros que nós estudamos na escola. Eles são incríveis. Eles são incríveis, mas existe tanta mais gente incrível e a poesia é tão mais do que aquilo que nós damos na escola. Eu vim falar de poesia porquê? Primeiro, porque é um dos meus géneros literários preferidos. Segundo, porque eu publiquei um livro de poesia há quase um ano. E vocês já sabem, vocês encontram os links para comprarem aqui o meu bebê na descrição do vídeo. E espero que gostem, espero que acompanhem nas redes curtas e nos shorts aqui também do YouTube, porque eu já tenho deixado alguns poemas por lá. Mas nas minhas redes curtas têm muito mais coisas minhas sobre a poesia. Mas hoje eu vou falar-vos aqui mesmo daquilo que a poesia significa para mim e de como ela me ajudou. E como de certa forma me salvou de mim própria. Eu presinto que isto vai ser um daqueles difíceis de editar. Eu quis trazer-vos então assim para um ambiente um bocadinho mais descontraído, um bocadinho mais não muito preocupada com enquadramentos e aparências e o caraças, tanto que a minha cama está cheia de tralha, estupidamente desarrumada, eu estou aqui de meinhas e vamos falar sobre o que a poesia foi para mim desde principalmente 2024. Porque eu escrevo poemas desde a escola. Eu lembro-me de estar numa aula de português do 8º ano, quando escrevi, se não o meu primeiro poema, um dos primeiros. E como todo o resto da escrita, gozavam bem comigo por escrever. Mas toda a gente ficava bem impressionada com os meus poemas. A questão de escrever historinhas para eles era mais vergonhosa. Falavam muito mais mal, reclamavam muito mais, gozavam muito mais. Mas com os meus poemas ficavam bem admirados. Não sei o que mais, porque parecia que a poesia, para toda a gente, era uma coisa muito elitista, que parecia que os outros não conseguiam fazer. Hoje, para mim, a poesia é um escape, é uma coisa muito pessoal e salvou-me muito. E eu hoje não vejo a poesia só como os textos, eu não vejo a poesia só como os versos, principalmente, e a escrita rimada e aquela estrutura muito conhecida, e vá quadras e vá tercetos e não sei o quê, não sei o que mais. Além de que a minha poesia raramente tem uma estrutura definida. Mas eu hoje vejo poesia como um conceito de vida, de aproveitar, de respirar, de viver cada momento e quase romantizá-lo, pronto. E romantizar-se não só no sentido de ver a beleza em tudo, mas de sentir. Eu vejo poesia muito como sentir. E quando eu comecei a escrever mais poemas, foi quando eu comecei a, de forma muito mais livre, conhecer-me e deixar-me sentir emoções e expressá-las, através da forma que sempre foi mais fácil para mim, que era a escrita. Então, nestes momentos mais complicados, às vezes o abrir do bloco de notas do telemóvel para tentar colocar os pensamentos difíceis em palavras bonitas, ou por isso simplesmente colocá-los em palavras, porque isso não é menos poesia por não serem palavras bonitas, são palavras. E se nós quisermos que sejam poesia, serão poesia. E para mim é o que eu vos digo, para mim poesia é sentir, e para mim
Por isso é que eu acho os meus poemas algo tão íntimo, tão meu, porque é a minha escrita, a minha arte mais carregada de emoções e de coisas reais. Eu raramente consigo escrever algo que não seja 100% ficcional sem ser quase 100% real, sem eu conhecer aquela emoção de perto, sem eu conhecer aquele sentimento de perto. E muito mais do que falar-vos da minha história com poesia, até porque vocês vão ter que esperar mais um tempo para a ouvirem, porque vai sair uma coisa bonita dia 28 de maio e tipo, eu depois partilho isso tudo. Dia 28 de maio, já sabem, temos episódio do podcast. E aí sim, vou deixar que conheçam um bocadinho mais a minha história com a poesia mais a fundo. Eu neste momento quero falar-vos disto mesmo como um escape, mesmo como algo que me faz muito bem, que me liberta muito a alma. A verdade é mesmo essa, é que é mesmo uma libertação de sentimentos, de sensações, de coisas que eu não vou conseguir colocar numa conversa, mas que me vão fazer muito mais sentido se eu as colocar em palavras escritas e depois em palavras declamadas. Porque no início eu via a poesia, pelo menos para mim, muito mais pela parte escrita, e eu hoje acho que a arte de declamar é algo que me tornou tão viva. A forma como eu aprendi que amo aquilo e que foi um boost de autoconfiança do caraças, tipo, perceber que há algo em que eu sou mesmo muito boa. Eu sou boa naquilo. E não há nada de errado em nós sabermos isso. E por muito que às vezes me sinta mal e insegura e insuficiente porque nunca fiz nada em teatro, raramente fiz workshops e foram tudo coisas muito recentes em declamação, em palavra falada, foi algo que sempre me foi muito natural, tornou-se também muito libertador. O poder dizer as coisas que eu escrevo para lhes dar cada vez menos ambiguidade quando eu não a quero pertencente. Porque eu sei que quando falo, que eu consigo passar 100% daquilo que estou a sentir. E as palavras escritas no papel, muitas das vezes, dão mais a abertura para que as pessoas interpretem de várias formas. E eu sei que quando realmente quero transmitir uma mensagem, não a quero só escrita no papel. E falar-te como, para mim, é muito... Eu olho para a poesia, eu olho para a escrita poética como vida, como sensação, como sentir, como deixar-me sentir, deixar-me chorar, rir, viver, aproveitar cada momentinho pequenino. E a poesia em 2024 salvou-me. A verdade é essa. Eu comecei a escrever poemas outra vez no início de janeiro e foi a minha forma de me deixar sentir o que tinha a sentir, e nunca senti tanto e nunca vivi tanto e nunca fui tão eu como no ano em que comecei a escrever poemas. Portanto, não olhem para os poemas como as análises que nós fazíamos na escola. Não olhem para os poemas só com aquela coisa complicada. É sempre muito difícil, porque todos os poetas são muito complicados. Todos eles metem 1000 metáforas. Não é assim. Não é porque até hoje não encontraram um poeta que fizesse sentido para vocês que não vão encontrar. E não é porque a poesia com a estrutura fixa e as rimas todas muito bem construídas não são o que faz sentido para vocês que não vão encontrar um conceito de poesia em que se identifiquem. Para mim, há tanta coisa diferente, há tantos poetas espetaculares e tantos níveis diferentes de poesia. E eu deixo aqui algumas das capas e algumas das fotos dos meus poetas preferidos e das pessoas que realmente me inspiram a nível de escrita e a nível de vida. Porque são pessoas que me inspiram muito a nível de escrita e a nível de vida. E vou deixar aqui a passar, vou dar trabalho ao meu eu da edição e dizer-vos que vale a pena quando tentamos colocar as nossas palavras, portanto, os nossos pensamentos em palavras, a nossa alma em palavras. Ajuda muito conversarmos connosco próprios. E eu acho que ter começado a escrever poemas foi muito isso. Na altura eu tinha parado de escrever diário e os meus poemas cá ainda tornaram-se o meu diário. E hoje eu estou a tentar escrever as duas coisas.
Mas eu acho que a poesia continua a ser muito uma conversa minha comigo. Mas atualmente uma conversa minha comigo que eu prefiro partilhar com os outros. Porque às vezes as nossas palavras são aquelas que os outros também estão a precisar de ouvir. E porque eu quero escrever para o mundo e não para a gaveta. Por mais que escreva para mim antes de escrever para o mundo. Mas queria falar com vocês um bocadinho sobre a forma como eu sinto a poesia. E não sei se vocês já viram este videozinho que vai estar aqui nos cards, que é a minha apresentação, quando vocês abrem o canal. Ela está lá logo de caras e chama-se Sou Poesia. Porquê? Porque poesia é viver e é absorvermos todos os nossos lados. E eu aprendi que também sei ser poesia. Uma das minhas youtubers preferidas tem um podcast chamado Poesia Ansiosa. E ela fala lá muito de como todos nós podemos ser poesia se nos permitirmos sê-lo. E as nossas ansiedades também são parte do que nos torna poesia e do que faz de nós mais unicamente especiais. Se soubermos trabalhá-las, porque senão, olhem, são o que faz de nós fritos, só da cachimónia. Meu Deus, eu não dizia esta palavra há muito tempo. Mas, é isso. Estou aqui a aproveitar os últimos raizinhos de sol. Sair do trabalho hoje, de dia, foi uma cena. Confesso que começou pela vida. E às vezes são só esses pormenorzinhos, o poder vir para casa a sentir o sol a bater. Sem estar um calor infernal ainda, que em Évora sabemos que ele chega. Mas poder respirar. Só às vezes, só respirar. E eu acho que hoje fico por aqui. Eu acho que já disse muita coisa que depois vou repetir um bocadinho no podcast. Mas se quiserem mais coisas deste assunto, falem comigo. Mas de qualquer das formas estejam atentos ao resto das minhas redes sociais. Porque depois vai sair podcast no Spotify comigo, na Ofélia. E eu depois dou updates e relembro. E assim, por hoje é isto. Eu quis desacelerar assim um bocadinho. Ainda por cima vai ser um vídeo que vai sair no meio da semana. Eu espero que vocês o aproveitem como um respirar. Uma das minhas Deep Talks gravadas. Se gostaram disto, deixem o vosso like. Subscrevam o canal. No momento em que eu estou a gravar, falta um para os 60. Vá lá, malta. E fogo. Subscrevam, partilhem, comentem, deem like, que é muito importante para mim. Passem nos últimos vídeos. Fiquem por cá, façam-me perguntas. Sigam-me nas redes curtas, porque principalmente poemas, eu partilho muita coisa por lá. E aqui nos shorts, como vos disse, faz favor. Passem por lá por esses vídeos também e conheçam um bocadinho da minha parte. Literalmente poética, não só poética de vida. Por hoje é isto. Ficamos por aqui, maltinha. Tchau, tchau. Até à próxima. E se tudo correr... Fogo! Se tudo correr bem, a próxima vai ser um domingo, que é para não perdermos aqui horário. Tchau, tchau!